E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vou formalizar o conceito de calor, bem como definir grandezas físicas associadas a ele. Calor é um processo de transferência, no qual o que se transfere é parte da energia térmica de um corpo ou sistema termodinâmico, sendo que a energia térmica está associada ao movimento desordenado das partículas que compõem o corpo ou sistema, ou seja, a sua temperatura. Não é novidade que, ao elevarmos a temperatura de certo volume de água no estado líquido, o movimento desordenado das moléculas de água aumenta. A energia térmica é transferida de um corpo para o outro sempre que houver gradientes térmicos, ou seja, sempre que houver diferença de temperatura entre os corpos ou sistemas envolvidos. Sendo assim, observe que calor e trabalho representam processos de transferência de energia e não na energia transferida em si. É por isso que você nunca deve dizer que um corpo ou sistema termodinâmico tem calor, quando na verdade o que ele possui de fato é energia interna. Sendo assim, eu reforço, mais uma vez, calor é o processo de transferência de energia térmica e não a energia térmica propriamente dita. Qualquer processo de transferência de energia que não seja pelo calor, chamaremos de trabalho. E quando o processo de transferência de energia se dá através do trabalho, é porque existem forças aplicadas. Tais forças podem ser aplicadas entre os corpos, entre os sistemas termodinâmicos, ou elas podem ser aplicadas entre as partes que constituem o corpo, ou seja, entre as partes que constituem o sistema termodinâmico. Aqui, cumpre destacar que a irradiação térmica é um processo de transferência de energia que não envolve necessariamente gradientes térmicos. No entanto, como ela não se enquadra no conceito de trabalho, chamaremos esse processo de transferência de energia por irradiação térmica de calor. Vamos agora definir o conceito de capacidade térmica, representada pela letra Czão. Vamos imaginar, agora portanto, um corpo ou sistema termodinâmico de massa mzinho que pode ceder ou receber energia através do processo calor, sofrendo determinada variação de temperatura. A capacidade térmica Czão do corpo é calculada pela seguinte razão, Q sobre ΔT, em que Q, eu reforço, representa a energia cedida ou recebida através do processo calor e ΔT é a variação de temperatura correspondente. Na literatura, a letra Q é chamada de quantidade de calor sensível, pelo fato de estar relacionada exclusivamente à variação de temperatura do corpo. Vamos agora às unidades de medida. A quantidade de energia pode ser medida em caloria ou joule, em que 1 caloria possui aproximadamente 4,18 joules. E a variação de temperatura correspondente é medida em graus Celsius. Sendo assim, a capacidade térmica Czão do corpo ou sistema termodinâmico é medida em caloria por grau Celsius ou joule por grau Celsius. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Sendo assim, a capacidade térmica Czão pode ser medida sem qualquer alteração numérica em caloria por Kelvin ou joule por Kelvin. Muito bem?
Analisando essa expressão mais uma vez, vemos facilmente que a capacidade térmica de um sistema termodinâmico depende da quantidade de matéria embarcada no sistema, pois é necessário transferir mais energia a um sistema termodinâmico com mais matéria embarcada para que ele sofra a mesma variação de temperatura. Além disso, a capacidade térmica Cesão depende da temperatura, da fase em que o corpo se encontra, da substância que o constitui e do caminho que ele segue no processo de transferência de energia. Sendo assim, eu já adianto neste vídeo que, no estudo dos gases, a capacidade térmica à pressão constante representada por Cp é diferente da capacidade térmica a volume constante representada por Cv. Sendo assim, eu reforço, no estudo dos gases, para que a capacidade térmica Cesão fique bem definida, é preciso especificar em que condições a variação de temperatura ocorre, se a pressão é constante ou se o volume é constante. Agora, se o corpo estiver na fase sólida ou na fase líquida, a diferença entre Cp e Cv é desprezível. Portanto, Cp e Cv são aproximadamente iguais. Além disso, nessas fases, para pequenas variações de temperatura, a capacidade térmica Cesão é aproximadamente constante. Muito bem? Voltando mais uma vez nossa atenção para essa expressão, vemos que a capacidade térmica Cesão é sempre positiva, pois se o corpo ou sistema termodinâmico recebe energia através do processo calor, dizemos que o calor é maior do que zero. Consequentemente, o corpo é aquecido. Logo, a variação de temperatura é maior do que zero. E esse processo recebe o nome de processo endotérmico. Muito bem? Agora, se o corpo ou sistema termodinâmico cede energia através do processo calor, Q é menor do que zero. Consequentemente, ele se resfria. Logo, a variação de temperatura é menor do que zero. E esse processo recebe o nome de processo exotérmico. Muito bem? Voltando nossa atenção mais uma vez para essa expressão, vemos que corpos que possuem maior capacidade térmica são corpos que conseguem armazenar mais energia sofrendo pequenas variações de temperatura. Agora, se por um lado a capacidade térmica Cesão é diretamente proporcional à quantidade de matéria que constitui o corpo, que constitui o sistema termodinâmico, sendo, portanto, diretamente proporcional à massa do corpo, o calor específico sensível não. Ele depende apenas da substância que constitui o corpo. Sendo assim, eu posso relacionar essas duas grandezas físicas a partir da seguinte definição. O calor específico sensível, representado pela letra Czinho, é igual à capacidade térmica Cesão sobre a massa do sistema termodinâmico. Vamos agora compreender melhor essa definição. Perceba que a capacidade térmica do corpo, do sistema termodinâmico, é uma grandeza física extensiva, pois ela é diretamente proporcional às dimensões do sistema termodinâmico, é diretamente proporcional à massa. Logo, ela carrega dentro de si essa relação diretamente proporcional com a massa. Quando eu divido Cesão pela massa, eu simplifico a massa nessa definição, gerando o calor específico sensível, uma grandeza física intensiva que independe das dimensões do sistema termodinâmico, dependendo apenas da substância que o constitui.
Consequentemente, analisando essa expressão, vemos que a capacidade térmica, eu vou escolher uma das unidades, é medida em caloria por grau Celsius. A massa é medida em grama. Consequentemente, o calor específico sensível é medido em caloria por grama grau Celsius, além das demais combinações que podem existir. Então, por exemplo, Czinho, o calor específico sensível, pode ser medido em, então vamos lá, joule por quilograma grau Celsius. Nós podemos encontrar joule por grama Kelvin, podemos ter caloria por quilograma grau Celsius e assim por diante. Analisando essa expressão, isolando a capacidade térmica Czão, a gente obtém o produto Mzinho vezes Czinho, ou seja, corpos que possuem a mesma massa, mas são constituídos de substâncias diferentes, vão ter capacidades térmicas diferentes. Agora, corpos que possuem a mesma substância, ou seja, o mesmo calor específico sensível e massas diferentes, também vão ter capacidades térmicas diferentes. A capacidade térmica só será a mesma entre dois corpos ou entre dois sistemas termodinâmicos quando esse produto coincidir. Muito bem? Agora, analisando essa expressão e essa expressão, nós podemos relacioná-las a fim de obter a relação entre a quantidade de energia transferida através do processo calor, chamado de quantidade de calor sensível, e o calor específico sensível, Czinho. Essa relação é dada pela seguinte expressão. Então vamos lá. Eu vou substituir Czão por Mzinho vezes Czinho e vou passar a variação de temperatura multiplicando. Com isso, a gente obtém que, então vamos lá, vamos reforçar os conceitos. A quantidade de energia transferida através do processo calor ao sistema termodinâmico, ao corpo, energia que pode ser cedida ou recebida, é igual à massa do corpo vezes o calor específico sensível da substância que o constitui, vezes a variação de temperatura correspondente. Isolando o Czinho nessa expressão, então eu vou isolá-lo aqui, a gente obtém a razão Q sobre Mzinho vezes ΔT. E com isso, a gente observa que corpos ou sistemas termodinâmicos que possuem elevado valor de calor específico sensível Czinho podem armazenar grandes quantidades de energia, sofrendo pequenas variações de temperatura. Muito bem? Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todos os conceitos explorados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.